Então, só retornando à questão dos medicamentos, né, a gente faz o paliativo geralmente com a sinusite, a gente não trata a sinusite em si, a gente trata os sintomas que elas causam, então a gente vai administrar vai ser administrado nesse paciente descongestionante nasal, corticoide para diminuir a inflamação, remédios para tosse para saciar, né, aquele desconforto que fica, analgésicos para evitar a dor, né. Os anti-histamínicos, eles interrompem a produção alérgica, mas vocês já ouviram falar naqueles sorines? Eles causam uma diminuição no ducto que produz a secreção, só que o nosso corpo, ele age com um efeito reverso. Então, o que ele acaba fazendo? Quando o paciente ele se apresenta com congestão nasal, né, com coriza, vamos dizer assim, e a pessoa faz uso de aqueles famosos sorines, ele vai fazer uma vasoconstrição, só que o nosso corpo tende a fazer o quê? Já que houve uma vasoconstrição, uma vasodilatação. Então, a pessoa, ela meio que fica dependente daquele sorine. Vocês já viram? Tem pessoas que fazem uso e andam com ele na bolsa para fazer uso direto para proporcionarem um conforto maior. E acaba virando viciada naquilo, né? E aí, alguns cuidados que o paciente tem que ter, né? A gente administra soro, porque o soro ele vai substituir os fluidos, tá? E a gente pode utilizar para limpar, né, a região e ainda hidratar os seios nasais. Então, por isso, a gente utiliza soro fisiológico para lavar as fossas nasais. Na questão da lente de contato, eu não sei quem aqui já usou lente de contato, o ideal, a gente pode lavar ela com soro, mas o soro fisiológico ele contém muito sódio. Se você utilizar apenas o soro fisiológico nas lentes de contato, pode acontecer de, principalmente quem não usa continuamente, ela criar cristais de sal em cima da lente e acabar irritando os olhos. Então, o ideal mesmo, a gente pode lavar elas com soro fisiológico, mas o ideal mesmo é que a gente utilize a solução própria para elas. Então, é assim que ficam as fossas nasais quando o paciente ele apresenta sinusite. Então, ele fica totalmente inflamada, inchada as bordas e cheia de secreção. Por isso que o paciente não consegue respirar adequadamente, sentir cheiro, essas coisas, tá? E às vezes a gente faz uma drenagem dessa secreção com a própria seringa, né? A drenagem nada mais é do que a abertura de um corpo para remover fluidos, pus, sangue ou secreções. No caso das fossas nasais, a gente utiliza o próprio orifício do nariz, tá? Então, ela fica geralmente nessa posição. E aí, o acúmulo de secreções pode ser propício à criação, à proliferação de bactérias. E aí ocorre isso. Isso aqui é um seio normal, né? Onde não há nenhuma alteração.
E aqui é um seio com excesso de muco e inflamação no revestimento. Tá vendo que a espessura dele modificou, né? Devido ao acúmulo de secreção. E aí, o que vai causar coriza é justamente essa secreção em excesso, tá? Que faz com que o nariz ele permaneça escorrendo. E aí, como a gente já falou, existem frascos próprios para isso, mas a gente pode fazer com uma própria seringa de 20 ml, é o suficiente. E aí a gente joga por um nariz, ele vai passar pelos seios nasais e sair pelo outro, com toda a secreção. E a rinite? A rinite nada mais é do que uma irritação e um inchaço na membrana da mucosa do nariz. A gente tem muito comum a rinite alérgica, né? Que ela causa coceira e os olhos lacrimejando, espirro e outros sintomas. Geralmente, essa região da face, entre nariz, sobrancelha e olhos, eles estão interligados, tá? Tanto é que eu não sei aqui quem já fez, mas eu fiz dermopigmentação, que é sobrancelha, né? Essa sobrancelha é minha porque eu paguei. Eu já fiz também. E dá vontade de espirrar e os olhos lacrimejam, né? Justamente porque essa área, ela tem inervações que elas são totalmente interligadas. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, no nariz, os olhos, eles tendem a lacrimejar. Tá? Dói muito, né, professora? Pelo amor de Deus, que esse negócio não é de Deus. A O que sobrancelha é dói? horrível. Não, para fazer sobrancelha, pigmentação, misericórdia, micropigmentação. Gente, eu não senti Deus nada, eu amado. dormi. Ah, tá. Eu não. Eu dormi, eu acordei com ela feita. Ai, que maravilha. Eu não. Eu, eu também, eu tenho uma tatuagem também nas costas que ela pega literalmente metade das minhas costas, né? E ela pega uma parte da costela. Eu também dormi fazendo. Não, 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 não. Eu odeio. O negócio é muitas agulhinhas assim, não dá muito certo comigo. Então, mas é só para ressaltar que as inervações elas são interligadas. Então, ao fazer a sobrancelha, por exemplo, a gente tem estímulo de querer espirrar e os olhos lacrimejam, tá? Então, é muito comum o paciente apresentar esses sintomas quando ele apresenta rinite. Então, o nariz ele coça. E aí, automaticamente, os olhos lacrimejam. E é muito importante que as pessoas, o que elas tendem a fazer? Né? Coçar o nariz assim, ó. Né? Ó, é uma delícia coçar assim. Só que isso faz com que o nariz caia, tá? A gente faz com que perca o tônus muscular. O ideal, quando o paciente precisa coçar o nariz, é coçar dessa forma, tá? Para evitar que a musculatura, o tônus da musculatura do nariz, ele se perca, porque é uma musculatura extremamente fina. Então, a pessoa que ela tem rinite muito tempo, se ela coça dessa forma, ela tende a perder o tônus muscular do nariz e aí esse nariz ele cai. Ele fica mais para baixo. Mas é uma delícia coçar dessa forma, né? Difícil é fazer o correto. Verdade, verdade. Mas realmente. E a gente tem um resfriado, né, que seria uma infecção viral comum que ocorre no nariz e na garganta. Então, ocorre uma irritação
no nariz e na própria garganta desse paciente. E aí, aqui é para mostrar para vocês como funciona, né? Então, quando a gente está com um processo inflamatório nas fossas nasais, ele tende a estimular o músculo do olho e deixar ele irritado, fazendo com que os olhos fiquem avermelhados e lacrimejando. E aí, aqui como ficam as fossas nasais, para vocês terem uma ideia. E aí, a gente tem efizema pulmonar. O efizema pulmonar nada mais é do que a membrana do pulmão, que ela não vai ter a elasticidade adequada. Elas se colabam, tá? É como se elas se colabassem, elas não apresentam uma elasticidade adequada para fazer umas trocas gasosas de forma adequada. Geralmente o efizema ele está associado ao consumo de tabaco, tá? Ele é conhecido também como DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ela não é contagiosa, geralmente ele está associado a agentes poluentes químicos que acabam danificando o sistema pulmonar. E um agente químico muito comum que as pessoas fazem uso é a utilização do tabaco, tá? Que acaba, a maioria das pessoas que apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica está relacionada ao consumo de tabaco. Mas pessoas que trabalham, por exemplo, em regiões onde tem muita fumaça, queimadas ou algo do gênero também podem apresentar, tá? O pai do meu amigo, ele nunca acendeu um cigarro na vida e teve DPOC, tá? Mas porque ele vivia em São Paulo, onde há uma grande poluição e tudo mais. Então, a poluição também é um fator determinante para isso, tá? Então, quando a gente mora na cidade, toda essa poluição, né, toda a poluição dos carros, hoje em dia os carros eles têm, né, uma filtragem melhor, mas antigamente tinha-se mais exposição, né? Essa pessoa ela aumenta a chance de desenvolver complicações devido à aspiração de poeira, bactéria e agentes infecciosos que eles estão presentes no ar, né? E a pessoa ela pode apresentar DPOC, por exemplo, se você convive com um fumante, você é fumante passivo, tá? Você respira os poluentes também do cigarro. Então, você também pode acabar tendo algum transtorno pulmonar devido a ser fumante passivo, tá? A poluição, ela acaba alterando várias coisas, não no nosso corpo, não só no nosso corpo, mas também como no meio ambiente em si, né? Por exemplo, na cidade a gente não consegue visualizar, ver as estrelas de uma forma adequada, por exemplo, né? Então, a gente acaba não conseguindo, quanto mais próximo à natureza a gente está, vocês já perceberam, mais límpido fica o céu, a gente consegue visualizar mais estrelas. Aí existem dois fatores que isso facilita, né? Primeiro, a diminuição da poluição faz com que o céu ele se torne mais límpido, mais bonito, né? E a não ter luzes próximas, porque as luzes próximas diminuem o reflexo da luz do céu para a gente. Então, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, no interior, né,
Parece que a lua ilumina mais, que o céu é mais claro mesmo à noite. É justamente por essa falta de poluição que não faz essa camada. Eu adoro natureza, né? Por mim, eu morava no meio do mato. Não, professor, mato não. Não gosto de mato, não. Ah, eu prefiro 1000 vezes morar numa casa de campo do que numa cidade. Eu Misericórdia. também acho. A É cidade, super ela mais tem tranquilo, é você viver lá, é bem melhor. Tipo, outra eu, coisa. eu morava em São Paulo, né? E do lado da Paulista, um caos, né? A vida não parava. Aquela cidade não para nunca. Era ótimo, porque, por exemplo, se eu quisesse comer comida indiana às 3 horas da manhã, eu achava um restaurante aberto. Tem esses fatores, né? Aí nós nos mudamos para a Baixada Santista e aqui, tipo, meia-noite está tudo fechado já, né? Você não encontra nada. Peraí, gente. Sai! Desculpa, minha gata estava mamando na minha cachorra. Ah, Ai, tá. Super normal. desculpa. Eu adotei minha gata pequenininha. E aí minha cachorra adotou ela. Só que agora ela tá do tamanho da cachorra e continua mamando. Mas a gente sente muita falta disso, né? Mas a vida aqui é muito menos corrida do que em São Paulo. A vida em São Paulo é um absurdo de caos, né? E isso acaba prejudicando a saúde. A gente percebeu que a nossa saúde respiratória, a Avenida Paulista, a Avenida Consolação, é uma das mais movimentadas de São Paulo, né? E além do estresse, né, do trânsito, tudo mais, tem a poluição, a agitação, todo esse estresse. E a gente sentiu muita diferença ao vir para a Baixada Santista, que a nossa saúde, né, melhorou muito, tanto no aspecto estressante, quanto no aspecto respiratório e tudo mais. Meu marido achava o máximo nos primeiros anos ele sair do trabalho e dar um mergulho na praia. E isso acaba te dando um conforto maior, né? Te proporcionando uma melhor qualidade de vida. E evitando doenças futuras, né? Que são relacionadas ao estresse, a, como que é o nome? O estresse e a poluição em si, né? Então, o que acaba causando o efizema pulmonar, né? Então, a inalação de gases tóxicos e fator predisponente, questão genético, tá? Também ele acaba alterando. Então, pessoas que têm familiares que apresentaram efizema pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ele tem um fator predisponente a também desenvolver. Então, é de extrema importância que esse paciente ele apresente uma qualidade de vida melhor, né? Tente mudar hábitos. E também ele pode ocorrer devido à não produção de enzima do pulmão que faz com que haja o colabamento dos brônquios, dos alvéolos, né? Então, a poluição, má nutrição, então tudo, quando a gente não tem um estado nutricional adequado, vai acabar alterando o nosso sistema, tá? Infecções respiratórias também podem acabar desencadeando. Baixa temperatura também pode fazer com que o corpo não produza as enzimas adequadas e histórico familiar. Os sintomas do efizema, eles são muito parecidos com uma bronquite, tá? Mas não é a mesma coisa. A bronquite
a bronquite, ela acaba obstruindo os brônquios e o efizema, ele acaba obstruindo os alvéolos, ele deixando como se fossem rígidos e eles não conseguissem contrair de uma forma adequada para fazer as trocas gasosas. E aí esse paciente ele vai apresentar vários desconfortos, né? O ideal é que ele consiga praticar o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, é que ele treine seu pulmão para absorver uma maior quantidade de oxigênio. Como que ele faz isso? Praticando atividade física e tudo mais, treinamento respiratório, para que ele consiga ter uma expansão pulmonar boa e adequada, tá? Então, os sinais e sintomas, eles acabam aparecendo como tosse, falta de ar, pode apresentar infecções frequentes, tá, do sistema respiratório, que pode se confundir com outras patologias. Ele vai acabar tendo uma produção de muco, mas ele não chega a ser tão excessiva quanto a bronquite ou algo do gênero. Ele vai reduzir o apetite, ele vai apresentar um cansaço devido à falta de ar, tá? Então, não vai oxigênio suficiente, e aí, por isso, ele vai apresentar esse tipo de cansaço. Ele vai ter desconforto ao dormir devido à dificuldade respiratória, tá? E devido à diminuição do apetite, ele vai acabar tendo perda de peso. Ele pode apresentar hipertensão arterial, porque se lembra que a gente falou que a pequena circulação é coração-pulmão. Então, toda vez que ele apresentar complicações pulmonares, ele também pode apresentar complicações cardíacas, fazendo com que o músculo cardíaco tenha que fazer uma força maior para estar trabalhando, levando ao aumento da pressão arterial. Professora, a senhora pode repetir o slide acima, que eu não entendi muito bem? Opa. Esse slide é dos sinais e sintomas que esse paciente ele vai apresentar. O que você não entendeu da pressão arterial? Basicamente, Porque o que acontece? O paciente ele apresenta tosse, falta de ar. A redução, a falta de ar, ela tá associada devido às infecções pulmonares. Na verdade, ela está associada ao efizema, que não consegue fazer com que o alvéolo se contraia de forma adequada. E aí, o alvéolo não se contraindo de forma adequada, ele aumenta a produção de muco para tentar lubrificar aquele alvéolo para ele expandir de forma adequada, só que isso acaba não conseguindo fazer porque mexeu na estrutura desse alvéolo, tá? E aí, com o aumento da produção de muco, ele fica mais suscetível a infecções pulmonares, porque esse muco, ele vai ficar suscetível a bactérias, tá? E aí, esse aumento de muco vai aumentar ainda mais a falta de ar, fazendo com que o paciente fique extremamente cansado, que é fadigado, né? E com isso tudo, ele vai diminuir o apetite e levando à perda de peso, tá? A dificuldade para dormir é justamente pela dificuldade respiratória e toda vez que a gente fala numa doença crônica pulmonar, a gente tem uma sobrecarga cardíaca. E essa sobrecarga cardíaca faz com que o coração bata mais e com isso aumente a pressão arterial. Então, a maioria dos pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, eles apresentam hipertensão ou pressão alta, que é a mesma coisa. E a falta de obrigado. oxigenação ou a diminuição do oxigênio, ele também vai gerar outras complicações, tá? Como essa diminuição do oxigênio, então o oxigênio sai do pulmão
e vai para o restante do corpo, né? Passa pelo coração e vai para o restante do corpo. E aí, nesse restante do corpo, ele está indo com menor quantidade de oxigênio que precisaria. Então, o paciente, ele vai ficar com as extremidades frias, ele pode apresentar alterações vasculares. Então, uma coisa puxa a outra. Se a gente não trata uma doença pulmonar, ele acaba apresentando complicações em outras partes do corpo. Tá bom? E aí o tratamento geralmente são com broncodilatadores, né? E medicamentos que relaxam a musculatura dos brônquios, fazendo com que aquela contração diminua e ele consiga receber mais ar e fazer uma melhor troca gasosa. E os médicos, eles acabam prescrevendo medicações corticoides, que os corticoides, eles aliviam o processo inflamatório, tá? Os corticoides, eles são utilizados como anti-inflamatório no tratamento de algumas doenças. Só que a gente tem que tomar cuidado para ele não ser utilizado de forma indiscriminada, tá? Porque ele gera várias complicações, além de poder causar alterações renais. Eles também sentem dor, professora? Eles sentem um desconforto respiratório. Desconforto, e a dor, não dá dor nas costas? As pessoas ficam com as costas sensíveis? Então, elas ficam com dor nas costas. Lembra que a gente falou que para a gente respirar, a gente usa os músculos intercostais? Então, todas as vezes que a gente respira, a gente usa essa musculatura. Tudo que está relacionado ao pulmão, imagina, a gente respira cerca de sei lá, 16, 18 vezes por minuto. Imagina isso durante um dia. Então, a gente usa muito essas musculaturas do tórax. Então, quando o paciente ele tem qualquer problema pulmonar, ele vai fazer um esforço maior para respirar. Então, ele vai puxar mais ar. Com isso, a gente contrai mais a musculatura. E aí ele tende a apresentar desconforto nas costas por causa disso. E aí ele acaba nem associando, tá? Mas às vezes essas dores são por causa disso. E aí algumas vezes, né, os médicos passam antibiótico devido ao quê? Devido a aumentar a produção de muco, né, na região, e eles usam o antibiótico como paliativo, porque esse muco, ele está numa região escura e úmida, escura, quentinha e úmida, e aí fica propício à proliferação de bactérias, e aí por isso que eles usam um antibiótico, e eles também usam medicações mucolíticas, que servem para diminuir o muco, diminuir a produção de muco, tá? Então, a maioria desses pacientes, a gente também pode fazer o uso de oxigenoterapia, mas muitas das vezes o próprio organismo do paciente já se acostumou a ter pouca quantidade de oxigênio, tá? E aí nem sempre é necessária a utilização, porque ele já é uma doença crônica, então o corpo meio que se habituou a viver dessa forma. E aí a gente tem cirurgias de reabilitação pulmonar, que ocorre quando o efizema já está em um estado avançado, né? E acaba ocorrendo uma diminuição do volume do pulmão. Então, o pulmão, toda vez que ele se expande, ele cria um volume em si. Quando o efizema está muito avançado, ele não consegue criar esse volume. E aí, às vezes, o médico precisa que esse paciente ele faça exercícios respiratórios, né, com o fisioterapeuta,
ou até mesmo seja necessário a realização de cirurgia, procedimento cirúrgico, tá? E aí, só em casos graves, eles fazem o transplante, mas isso em casos extremos, tá? E aí existem alguns tratamentos naturais que pode ajudar no caso de efizema, que é o enxofre, tá? Ele diminui a inflamação gerada, tá? E Ginkgo biloba, que ajuda a fortalecer os pulmões. Então, são produtos naturais que eles podem fazer o uso. O enxofre, ele entra como anti-inflamatório e ele pode ser usado em várias coisas. Os médicos homeopatas, eles costumam fazer o uso, né? Eu não sei se vocês sabem como que funciona a homeopatia. A gente tem a alopatia, que são os medicamentos normais que a gente conhece, que são vendidos em farmácia, e a gente tem a homeopatia. A homeopatia, ela usa, né, o conceito de que a célula é microscópica, e eles utilizam partículas do remédio para tratar essas células microscópicas. Então, eles colocam um pouco só, né, dos componentes, de preferência componentes naturais, pequenas partículas, né, em bebidas ou em álcool ou em glicerina. E com isso eles fazem para auxiliar, né, o processo de recuperação desse tecido. Eu não sei aqui quem já fez uso de homeopatia, eu particularmente acho que funciona. Com o meu bebê eu só uso, até hoje, ele tem 6 meses, eu só uso remédios homeopáticos e é muito importante o médico homeopata, ele ter a consciência até onde pode ser usado. Porque, por exemplo, o paciente está com uma bactéria fortíssima, não dá para a gente só fazer uso de homeopatia. Então, os médicos, eles são conscientes que muitas das vezes, quando não faz o efeito esperado ou um efeito rápido, eles acabam utilizando a alopatia. Mas é muito Interessante, sim. Oi? É interessante, assim, a homeopatia. Eu gosto de fazer uso também. E o enxofre é muito bom para diminuir o processo de inflamação. Meu bebê, quando ele nasceu, ele teve dermatite. E ele ficou todo empoladinho. E aí a médica deu uma medicação que era a base de enxofre e mel. O mel, ele também é um anti-inflamatório natural, tá? E o enxofre também. E aí eu dava 3 gotinhas, acho que 4 vezes ao dia, e em 2 dias ele já não tinha mais nada. Então, é bem interessante. A gente tem, que é um papo isso, que a gente leva 2 aulas tranquilo, mas o Brasil, ele é rico em conhecimento de ervas medicinais, né? As nossas tribos indígenas, elas têm uma gama de ervas fenomenal, que servem para muitas coisas, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que eles fizeram uma forma industrializada, né? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ele é ótimo para aumentar a circulação para pacientes que têm, né, problemas vasculares, como varizes ou algo do gênero. Fazer o consumo de ginkgo biloba é ótimo, porque aumenta a circulação do paciente, faz com que o paciente melhore a memória devido ao aumento da vascularização, aumenta a disposição, e tudo isso por causa de um medicamento natural. E a gente tem várias ervas que auxiliam
muito na recuperação, né? O Ministério da Saúde disponibilizou em PDF para baixar, né? 500 ervas medicinais da Amazônia, que a gente pode utilizar como medicamento. Mas quando a gente fala em utilizar ervas medicinais, eles são remédios, né? São a base de remédio. E aí eles podem também fazer mal se a gente consumir em grande quantidade. Sim, minha mãe adora remédios medicinais, né? Minha mãe adora homeopatia. Aí eu falo para ela assim, mãe, tudo com moderação. Porque fala, o chá da amora é bom, ela vai tomar o chá da amora. Se falar para ela que ginkgo biloba é bom, ela vai tomar até ela melhorar. Então, tudo com moderação. É tudo com Tadinha. moderação. Mas a gente volta na próxima aula e a gente dá continuidade, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. De nada, até daqui a Tá pouquinho. bom, professora, até daqui a pouco.